Bom, pessoal, vamos então começar. Primeiro eu peço desculpa pelo mau jeito, né? Eu estou aqui dentro do Uber, chegando ao MEC. Como eu disse há pouco, eu vou participar da reunião agora, é a segunda reunião já do ciclo de trabalhos a respeito do Thiago, do piso Multi. salarial, né? Então, nós estamos aí nessa atividade intensa. Eu tive Já tá. Tá aqui com a certo. Márcia, inclusive nessa semana, no seminário de alfabetização. Também conversei com o secretário Renato a respeito da importante live que vai ter hoje de anúncio do calendário, né, do, do Saresp, né, informações sobre avaliação de fluência. E nesse momento, então, a gente está aí definindo importantes questões para o nosso próximo ano, tá? Então, eu vou mantendo vocês informados. Replico aqui para quem chegou depois. Ontem nós aprovamos aqui no MEC, na comissão, eu faço parte da comissão, né, de financiamento, nós aprovamos a extensão por 15 dias do prazo para o cumprimento das condicionalidades, ou seja, para mandar os documentos das condicionalidades do VAR, tá? Mas vamos aguardar a ata, saindo a ata, onde me já divulga aqui em primeira mão. Então, eu quero desejar aqui a Ana, que é a nossa representante na coordenação estadual, e a Márcia, que é a representante da Secretaria de Estado nesse trabalho conjunto, de União, Estados e Municípios, para o desenvolvimento do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, pelo fortalecimento das políticas do Estado de São Paulo. Então, hoje são orientações técnicas, é uma conversa rápida e, sobretudo, para tirar dúvida com o processo, né, de confirmação aí das adesões, tá? Então, Ana, passo a palavra a você e toquemos aí. Ana, eu acredito que o Luiz esteja travado. E se o microfone está fechado, Ana? Espera aí, abri. Bom, então vamos lá. Bom dia a todos, né? Feliz por a gente conseguir uma brecha na agenda e poder falar um pouco sobre mais uma ação que está prevista no Compromisso Nacional Criança Alfabetizada. Então, hoje estou eu como coordenadora indicada pelo Undime, a Márcia também está conosco, que também é articuladora estadual, e vamos estar falando um pouquinho da importância dessa ação para os municípios que já passaram pela primeira etapa, que é a adesão ao compromisso. Está passando, vocês estão visualizando, está tudo ok? Assim, Ana. Então, vamos lá. Bom, então vocês já sabem que estados e municípios que aderiram ao Compromisso Nacional Criança Alfabetizada já podem entrar no sistema, né? Eu sei que já tem município que estão acessando, até porque algumas dúvidas surgiram e eles acessaram a Márcia ou me acessaram e a gente foi dando apoio na medida do possível, né? E essa reunião se fez muito necessária para poder também contextualizar um pouco o que é esse PAT, como foi elaborado esse plano de ação do qual vocês estão tendo acesso nesse sistema, tá? Para vocês entenderem um pouquinho, se sentirem mais seguros e também para que a gente possa tirar dúvidas de vocês no decorrer da explicação aqui. Bom, o PAT agora é o momento que vocês vão entrar para poder fazer adesão às ações que foram propostas pelo Estado e município. O que representa esse plano de ação? Tá? As intenções que o Estado tem em realizar ou formação, o próprio material, mas como que foi construído e dialogado isso? Então, quando eles falam que o PAT é o Plano de Ação do Território Estadual, ele é para dizer para vocês que está representando o território. Então, foi muito bem dialogado, né? Entre a Secretaria de Educação e a Undime. A gente teve um grupo de trabalho que trabalhou fortemente no curto espaço de tempo que a gente teve para elaborar, né, Márcia? Foi bem curto, mas a gente, mesmo assim, conseguimos realizar de forma online, obviamente, a gente fez reuniões online, tanto com a Secretaria do Estado, quanto com o nosso grupo. A gente foi elaborando esse plano até tarde da noite. A gente
despendeu bastante esforço, bastante dedicação para que isso acontecesse. Lógico que não é algo fixo, tá? É algo que a gente ainda vai aprofundar, melhorar, discutir mais, dialogar mais, mas são as intenções, nesse primeiro momento, que o Estado, a gente, enquanto território, coloca para que vocês tenham ação ou faça adesão nesse segundo momento. Bom, qual que é o prazo? A princípio, o prazo foi dia... Opa, acho que abriu aqui. O prazo inicial era até dia 25/9. Né? Como estava muito curto, porque a gente teve reunião com eles na sexta-feira, e logo a gente já tinha que organizar as agendas, que não é fácil bater a agenda de todo mundo, para poder discutir um pouco como seria passar essa orientação, essas informações para os municípios. Então, a gente conseguiu fazer isso hoje, assim, de forma online, mas as informações foram via e-mail anteriormente. Então, por isso que alguns municípios já estão fazendo. Então, foi bem curtinho. Visto isso, eles estenderam um pouco mais, né? Até dia 29. Então, para quem ainda não acessou, está com tempo maior para estar acessando o sistema do MEC no módulo Compromisso Nacional Criança Alfabetizada e tendo acesso ao PAT. Márcia, você pode ir acrescentando se sentir necessidade, tá bom? A gente vai dialogando aqui com eles e tirando a dúvida. Bom, o PAT, ele é um instrumento que ele vai auxiliar o par. Então, nesse primeira situação, ele vai fazer um levantamento de demanda, tá? Então, é importante que vocês acessem, coloquem se vocês têm interesse, façam adesão àquilo que conversa com a realidade do seu município, porque tendo esse mapeamento, o Estado vai conseguir se organizar para poder oferecer aquilo que foi proposto, as ações que foram propostas nesse plano de ação do qual vocês estão abrindo no PAT. Tá? Então, esse primeiro momento é um levantamento de demanda. O que eles colocaram bastante para a gente deixar claro para vocês, que tendo esse levantamento de demanda e toda a organização que o Estado vai fazer, porque o Estado está com essa parte mais técnica, né? Essas ações técnicas, dentro desse sistema, dessa proposta, o município ele precisa olhar para a parte da contrapartida dele, né? Então, o que eu preciso enquanto município? Então, se eu tenho forte a formação de educação infantil, eu quero essa formação, eu quero potencializar ela, aí vocês vão fazer adesão por partes, tá? Então, vai ter etapas por segmento da educação infantil, do fundamental, atendendo às especificidades de cada público, então vai ter um público específico para cada um. Eu vou mostrar as abas um pouquinho mais na frente para vocês entenderem, tá? Além disso, o plano levanta e consolida as demandas do território estadual por ações do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, a serem implementadas pelos estados, e aí com a parceria dos municípios e com apoio técnico e financeiro da União. O que é importante também vocês saberem, né? Para os municípios que não realizaram adesão ao compromisso nacional, na primeira etapa que foi oferecido, eles ainda podem efetivar essa ação para que eles tenham acesso ao PAT, para que eles tenham acesso a fazer adesão à formação, aos materiais, ou aos materiais. Lembrando sempre que o compromisso, ele vem para discutir e para articular ações dentro sempre de 5 eixos, né? Então, ele vai pensar a política dentro da gestão, ele vai pensar na política dentro da formação, dentro da infraestrutura, dos materiais didáticos, dentro do reconhecimento das boas práticas, assim como da avaliação. Neste primeiro momento, vocês vão estar tendo acesso ao plano de ação voltado mais especificamente para a formação e os materiais. Bom, vocês acessando a plataforma PAT, vocês vão ter, visualizar essa página aqui, né? Então, eles vão contemplar em efeito em sistema de cascateamento, né? As formações, então isso é bom também a gente informar aqui. Então, como que vai funcionar aqui? Isso é uma das dúvidas que tem vindo recorrente, né? Então, os formadores estaduais, que no caso sou eu e a Márcia, a gente vai articular diretamente com os articuladores regionais. Tá? Então, esses articuladores regionais, a gente está nessa etapa de poder selecionar, de poder indicar, e depois esses articuladores regionais,
eles vão fazer comunicação direta com os articuladores municipais. Os articuladores municipais vão repassar essa formação para a equipe técnica, e a equipe técnica para a direção, para a coordenação, para o docente, para que chegue na sala de aula, para que se efetive essa ação e que chegue lá para os nossos alunos e que a gente tenha, assim, um bom resultado, que a gente alcance o objetivo maior, o propósito que é do compromisso, né, que é alfabetizar todas as crianças ao final do 2º ano, mas, assim, pensando nesse processo, vocês vão olhar no PAT que se pensou no processo, né, então a gente contempla a educação infantil, que faz parte desse processo, a gente não descoberta o 3º, 4º e 5º, então as crianças que também não foram alfabetizadas, vai se pensar na recomposição, em ações para que a gente fortaleça formações desses professores e aí sim obtenha melhores resultados com as nossas crianças, tá? Bom, o que é importante? Vocês entrando lá, o gestor ele vai clicar no PAT e aí vai ter um texto de apresentação com as principais informações. Vocês acessam, clicam, concordam com essas informações e aí a dúvida sempre tem com relação a esse item, né? Que lá na abinha vai estar a apresentação, a adesão, a síntese e a aprovação. Então, eu preciso clicar na aba de adesão para que eu tenha acesso às próximas informações, tá? E aí, o que é importante? Quando eu clico adesão, eu estou tendo acesso às próximas etapas. Mas, as próximas etapas, o município pode aderir tanto total quanto parcial. É neste momento que ele vai olhar para cada item. Então, ele vai ter lá o segmento da educação infantil. Quais são as intenções do Estado enquanto território para a formação? O que ele pretende oferecer para a formação do docente, do gestor, seja o coordenador ou a direção, né? Para a equipe técnica. Aí depois vai clicar nos 1º e 2º anos. Aí é a mesma coisa. O que ele pretende? Quais são as intenções? O que ele pretende oferecer para a direção, para a coordenação, para os docentes, equipe técnica, e a mesma coisa para 3º, 4º e 5º, a mesma coisa para a gestão. Aí as abinhas vão abrindo, vai aderindo conforme a necessidade, o que ele vai atentando aos objetivos e metodologias. Tá? Bom, aí, quando abre o segmento, aí que vai ter aqui, ó, outro item de aderir, tá? Que vai ser aonde vocês vão fazer a adesão para cada etapa. Nesse lugar, vocês vão conseguir ver qual é o objetivo da formação. Então, lembrando que esse objetivo, essa metodologia, foi o plano de ação territorial que a gente construiu em parceria, Secretaria do Estado e Undime, tá? Então, o que vocês estão visualizando lá é o que nós construímos em regime de colaboração. Vai ter carga horária, então vocês vão ver, metodologia, então vai ser presencial, 100%? Vai ser híbrido, então vai ter uma parte presencial e uma parte online, vai estar dizendo qual é a metodologia, qual é o objetivo, carga horária e se tem instituição responsável. Neste primeiro momento, a gente até discutiu um pouco, né, Márcia, que a gente vai tentar firmar parceria com as instituições, né, com as universidades, mas no primeiro momento, hoje, a responsabilidade vai ser do Estado em parceria com os municípios para que a gente realize essas ações. Aí eu coloquei para vocês, para quem teve acesso, já conseguiu visualizar, né? Quem não teve acesso, para conhecer um pouquinho do que foi feito com esse grupo, né? Eu até acho que é importante a gente falar o nome das pessoas que participaram, né, fortemente nessa ação, que farão parte, que a gente está constituindo o Comitê Estratégico Estadual, né? É o comitê que vai monitorar, que vai estar auxiliando na implementação da política, na implementação do compromisso. E aí tem as indicações, que é da Secretaria do Estado, e tem indicações da Undime, e que participaram fortemente nessa construção. Então, foi a Dirce, que é do Taboão da Serra, a Maria Tereza Cirino, de Jacareí, da cidade na qual eu trabalho, a Denise, de Brejo Alegre, Minéia, de São Caetano do Sul,
a Mari Dalva, que é de Jaci, e a Lélia de Francisco Morato, né? Então, esse time vai formar o Conselho Estratégico Estadual. Márcia, você quer dizer o nome das pessoas que formam também esse comitê, que compõem esse comitê junto? Oi, Ana, bom dia. Bom dia a todos. Não quis interromper a Ana, porque ela está se desenrolando muito bem aí, trazendo todas as informações. Aqui da Secretaria de Educação, nós temos um membro de cada departamento. Então, dentro da Secretaria, nós temos o DCGEP, que é o Departamento de Currículo. Então, nós temos a Andréia, que acho que alguns já conhecem. A Andréia sempre esteve à frente da coordenação dos anos iniciais aqui do Estado. Aí nós temos um membro do DAVED, que é de avaliação, nós temos um membro da EFAP e membros aqui do meu departamento, que é de cooperação pedagógica com os municípios. Então, assim, como a Ana disse, esse trabalho é um trabalho de regime de colaboração, onde o Estado e os municípios elaboram, né, fazem todo o planejamento em conjunto. Então, esse trabalho, né, já começou. Isso que vocês estão aderindo no PAT já é um exemplo vivo do regime de colaboração. Então, a Undime fez, nós fizemos aqui, depois nós juntamos, né, as ideias, as propostas e validamos em conjunto. Inclusive, é importante vocês saberem que nós tivemos que mandar para o MEC um ofício, né, validando que esse PAT foi construído coletivamente. O MEC tem batido muito nessa tecla, né? Não existe a articuladora. Nesse momento, eu estou aqui na Secretaria Estadual, mas eu represento o programa no território estadual, né? Seja na rede municipal, seja na rede estadual, assim como a Ana. Né? Então, assim, o que é muito importante vocês terem em mente é que é um programa de território, né? Não é um programa do Estado, não é um programa do município, da Undime, é um programa realmente de colaboração que começa com o apoio técnico e financeiro do governo federal. Claro que o governo estadual vai estar executando, o dinheiro ele vem para o Estado, né? Então, por isso que é importante vocês preencherem. E aí eu vi que já tem algumas dúvidas de que não conseguiu preencher a quantidade de professores. Talvez eu e a Ana a gente não consiga tirar todas as dúvidas hoje, né? É um sistema novo. Ontem eu estive em Brasília e conversando bastante com a Mônica, que é a coordenadora do programa. Ela pede um pouco de paciência, porque nós mesmos, que a gente precisava fazer algumas retificações no sistema, o sistema, né, travou, né? Então, assim, o sistema é novo, possivelmente vão ter que passar por melhorias, né? Então, assim, é importante vocês trazerem para nós todas essas questões justamente para que a gente possa passar para o MEC também. Então, nem tudo a gente vai conseguir responder. Mas, por exemplo, o Estado vai estar recebendo recursos de acordo com o que vocês preencherem no plano de trabalho, né? Então, assim, saber quantos formadores vão ter no estado de São Paulo. E aí nós precisamos que vocês, municípios, informem, né, quantos professores vão participar da formação para que venha o recurso, né, de acordo com o número de professores. Aí o estado vai estar contratando, isso a gente vai estar resolvendo também em conjunto, se vai ser uma universidade, se vai ser um instituto, se vai ser a própria EFAP, aqui da Secretaria de Educação, que vai estar fazendo a formação, tá? Então, por isso que nesse momento é importante vocês preencherem com bastante ah, meu Deus. Bom, que vocês possam preencher aí, trazendo aí a realidade de vocês, né, o número de professores que vocês têm, para que o recurso venha de acordo, né? Uma coisa que eles bateram bastante na tecla, né, Márcia? Com relação ao número do público. Então, quantos docentes eu tenho da educação infantil, quantos gestores eu tenho da educação infantil. É lógico que eles colocaram que talvez a gente não tenha o número exato que estarão na formação ou participando em 2024. Mas vocês têm que tentar chegar o mais próximo possível, porque, como a Márcia está dizendo, envolve demanda,
envolve organização para que isso aconteça da melhor forma possível. Então, não dá para a gente falar, eu tenho 10, vou colocar aproximadamente uns 20, porque se surgir mais, dá conta. Não, eu tenho que pensar no número mais próximo possível, porque isso requer demanda, tá bom? Organização, empenho, então é tudo isso. Essa questão da elaboração desse documento, eu gosto dessa página, inclusive, que foi um recorte pequeno, mas foi uma das coisas que a gente foi discutindo, que a gente tinha primeiro colocado a BNCC, depois veio a sugestão no diálogo para colocar o currículo paulista, e aí não, vamos colocar também, olhar para as redes, para quem ainda não aderiu ao currículo paulista, então que ela possa olhar para o currículo próprio da rede. Lógico que tudo foi construído, dialogado, à luz da BNCC. Então, está dentro de uma normativa, mas a gente consegue também respeitar as formações dentro das especificidades do município. Então, a gente tem olhado atentamente para que essa política, de fato, seja territorial. Tá? Márcia, quer finalizar? Para eu dar andamento? Não, pode dar andamento. Eu já vou até, inclusive, teve um município, que eu acho que até mais de um, está dizendo que eles têm mais professores do que a plataforma Permite. permitiu colocar. Então, eu já vou tentar, enquanto você vai falando, entrar em contato com o MEC para ver se é isso mesmo, para a gente até poder dar uma resposta, tá bom? Vou mandar aqui uma mensagem para a Mônica, vamos ver se a gente já consegue ter essa resposta, e aí você pode ir dando sequência, Ana. Eles têm apoiado bastante a gente, o MEC, tá? O Marcos me passa algumas questões que vêm de dúvida dos municípios, a gente, na sequência, já manda para o MEC, eles têm dado essa devolutiva até que rápido, então o apoio tem sido bom. É lógico que com a organização dos articuladores, com a indicação dos articuladores regionais, dos municipais, quando a gente tiver essa estrutura pronta, a comunicação vai ficar muito melhor, né? Porque aí vai ficar o municipal ali com o município específico, levando o que está precisando melhorar, levando como que está esse monitoramento, essa implementação desse compromisso naquele lugar, para ser discutido com os outros municípios que vai fazer parte de uma determinada DE, que é o regional, e que vai trazer para a gente. Então, a comunicação cada vez mais vai ficando afinada. A gente tem que lembrar que a gente está numa construção. Esse compromisso não é um compromisso que veio de cima para baixo, né? É um compromisso é uma política que está sendo construída de forma horizontal. Então, são várias ações que estão acontecendo em paralelo. A gente sabe que os prazos têm sido curtos, mas é importante a nossa dedicação para que aconteça esse compromisso, né? Então, quanto mais municípios aderirem, São Paulo falta muito pouco para que a gente alcance o 100%. Pensar em regime de colaboração, como a Márcia disse, às vezes o meu município pode não ter uma potente centro de formação, mas eu posso contar com o município vizinho. Isso também é regime de colaboração, né? Eu posso contar com uma diretoria que tem uma forte formação dentro dali da onde eu faço parte, do qual meu município faz parte. Posso contar com essa parceria? Posso contar também. Então, os diálogos só vêm para fortalecer esse regime de colaboração, o compromisso vem para fortalecer o regime de colaboração que já é previsto na Constituição de 88 e cada vez mais se fortalecendo com o diálogo, com esse momento que nós estamos aqui conversando, né, a Secretaria do Estado, a Undime junto, fazendo o melhor e sempre com propósito, nosso objetivo real, que é pensar nas nossas crianças, ter elas todas alfabetizadas, né, nessa missão enorme, mas que a gente está aqui para isso. Alfabetizá-las ao final do segundo ano. Bom, aí voltando aqui para a plataforma do PAT, quando vocês colocarem que vocês querem fazer adesão, então, ao clicar em aderir, vai abrir a opção se você pretende aderir, sim ou não. Tá? Então, aqui que vai ser por etapa, por segmento. Se você colocar que você quer aderir, aí é onde a Márcia citou que você vai ter que colocar o número de profissionais, tá? Que vai fazer parte dessa formação, que participará desse movimento. Se o município colocar não, aí ele tem que justificar o porquê que ele está colocando não. Vai abrir um espaço embaixo para que ele possa justificar, tá? E isso vai acontecer com todas as outras etapas, inclusive com relação à etapa também de adesão aos materiais complementares, tá bom? Eu coloquei para vocês o cronograma. Por quê? Como são várias ações acontecendo ao mesmo tempo,
Eu acho que o cronograma vai ajudar a gente a olhar esse panorama, esse recorte que precisa acontecer até a nossa última ação dessas que foram demandadas é 1/11, porque terão várias outras, né? Então, o preenchimento do pátio até 29/9, nós estaremos aqui apoiando os municípios, tá bom? Para esse preenchimento. Reunião para indicação do articulador regional, indicado pela Undime, vai acontecer dia 25/9. A orientação a gente manda provavelmente até amanhã, sexta-feira, mas a reunião para tirar dúvidas, para a gente poder explanar um pouquinho melhor, dia 25. Vai ter uma pré-seleção que vai ser explicado tanto na orientação quanto na reunião, que vai ter que acontecer até dia 26/9. E a seleção final, que é quando a gente tem que mandar um ofício. Então, só reforçando essa informação que a Mais coloca, todas as ações que nós temos feito, a gente está tendo que enviar, né, via ofício, sempre assinado, tanto pelo secretário do Estado, quanto pelo presidente da Undime, tá? Que é para mostrar que, de fato, está sendo construído de forma colaborativa. Então, a gente tem que enviar essa indicação até 29/9. Também estamos com prazo um pouco apertado. Só para o municipal que a gente tem um tempo maior, né? Então, nessa etapa que nós estamos despendendo energia para a questão do regional, eu não sei que acho que tem, se alguém conseguiu mexer, mas acho que está rabiscando a tela aqui, né? Com o marca-texto. Bom, aí essa seleção dos regionais, então, por exemplo, nós vamos ter 3 por diretoria, tá? Então, 2 são voltados para a gestão, como eu disse na última reunião, e 1 para formação. 2 serão indicados pelo Estado e 1 pela Undime, tá? Para cada diretoria. Então, a gente vai ter um time grande trabalhando nesse monitoramento e nesse apoio à implementação do compromisso. O que a gente pede para vocês? Neste primeiro momento, a gente vai estar pensando com esse grupo que a gente fará a reunião nos regionais. Então, tem muita gente perguntando da indicação do municipal. A gente chegou até a receber e-mails já com currículo. A gente não chegou nessa etapa, vamos dizer. O que foi passado para a gente? É lógico que tem estado que é menor, que conseguiu avançar nessa etapa com um pouco mais de facilidade. A gente está num estado gigantesco, né? A gente tem 645 municípios, então a gente tem que fazer por etapa para não ter confusão com relação a isso, tá? Então aguardem a orientação com relação à indicação do articulador municipal. Nós vamos estar apoiando com relação a isso, então a gente vai enviar via Undime como que vai ser essa indicação, vai ter um informe em que lugar que vocês vão mandar esse currículo, em qual e-mail. Então, a gente pede que aguarde um pouquinho. Vocês podem estar pensando nesses nomes, nesses perfis, mas aguardem um pouco. Por enquanto, a gente ainda está na fase do articulador regional. Aqui eu coloquei para vocês um pouquinho das atribuições de cada um, né? Então, os estaduais, que sou eu e a Márcia, nós vamos estar diretamente ligados aos regionais. Eles conversando com os municipais, eles vão trazendo essas informações para a gente discutir também com o Comitê Estratégico Estadual, porque o comitê ele também vai ter ação, ele é deliberativo, então vai ter várias ações que a gente vai discutir com eles para poder deliberar as próximas ações, vai ter cronograma, enfim, está sendo estruturado, tá bom? Os regionais vão estar ligados diretamente aos municipais, então a gente vai ter plataforma que eles vão disponibilizar, que é a plataforma VAMEC para essa comunicação, provavelmente a gente vai ter grupos de WhatsApp para ter uma comunicação também mais rápida, né, que seja de forma mais agilizada, e os municipais diretamente com a equipe técnica da secretaria e com os secretários municipais, tá? Então, quando tiver toda essa organização já estruturada, a comunicação vai melhorar. Bom, acho que é isso. Acho que a gente pode abrir, então, para tirar dúvidas. Ana, eu recebi um retorno já da equipe do MEC sobre o cadastro de professores.
não sei se procede isso aí para vocês, mas eles estão utilizando a base do censo escolar de 2022. Então, segundo o MEC, essa trava, né, esse limite, é de acordo com os professores que estão cadastrados na base do censo escolar. Tá? Então, dê uma olhada direitinho, qualquer coisa, se realmente isso não procede, né, se mesmo assim o município está com menos vaga do que é necessário, depois a gente vê uma forma de a gente estar informando isso ao MEC, bom? Então, como eu já falei, né, coloquem um número mais próximo da realidade de vocês, para que a gente possa estar recebendo, né, os recursos e tendo condições de fazer a formação para todos os professores. Eu já estava dando uma olhadinha no chat, Ana. A pergunta foi, né, como será a formação, quem dará a formação? Então, assim, nós tivemos pouco tempo, como a Ana disse, de fazer esse PAT, tá? Então, de fazer essa elaboração desse plano de trabalho. E foi nos dito, né, no MEC, que não tinha necessidade de especificar tanto, porque depois nós estaríamos fazendo essa construção de forma coletiva. Então, a gente ainda não tem qual vai ser a universidade ou o instituto, ou se vai ser a própria EFAP. A gente cogitou, numa reunião que nós tivemos com a Undime, de estarmos vendo algumas universidades, principalmente aquelas que tiveram êxito quando nós tivemos aquele programa do Pacto, né, pela alfabetização na época, que era o PNAEC. Então, nós vamos estar entrando em contato também com essas universidades, tem alguns institutos, principalmente quando se trata de educação infantil, enfim. Então, assim, nós não temos ainda fechado quem dará essa formação, mas, assim, o que eu posso dizer para vocês é que o que depender de nós e da Undime, eu tenho certeza que nós estaremos buscando aí o melhor e nós não vamos tomar nenhuma decisão sem consultar, né, a Undime representando vocês. Inclusive, se vocês tiverem sugestões, né, de universidades ou de instituto, nós estamos abertos aí para receber. Uma outra questão, a formação não começa esse ano, tá? Por que que a gente está nessa correria, então? Justamente para empenhar o recurso. A coordenadora do programa me disse ontem, ela tem dito isso sempre nas nossas reuniões, eles já estão com o recurso separado. Se não tiver o empenho do recurso esse ano, aí a gente vai acabar perdendo isso. Vocês sabem como que é a disputa por recurso, ainda mais a nível federal, né? Então, a ideia é empenhar. Uma vez empenhado, o Estado tem 1 ano para estar gastando, né, esse recurso. Então, a ideia desse ano é garantir o recurso. Então, vocês estão fazendo agora, estão preenchendo o PAT, aí depois vem para nós do Estado, e aí vai vir o recurso e nós vamos estar fazendo o empenho. Então, acredito que até o final do ano a ideia é que esse recurso esteja empenhado para que a gente comece as formações em 2024. Tá? Então, e aí nesse período a gente também vai correndo atrás. Primeiro a gente tem que ter uma noção também de recurso, não dá para eu chamar a universidade ou o instituto e falar, olha, vocês fazem a formação, mas por quanto? Né? Então, a gente tem que ter a noção de valor, né? Quanto que o MEC vai estar repassando, e a gente só vai saber disso depois que vocês preencherem o PAT, tá bom? Então, assim, é um passo de cada vez. Eu sei que são muitas perguntas, são muitas dúvidas, mas o programa ele está sendo construído coletivamente. Então, a gente precisa avançar, né, cada etapa para que a gente possa ir desmembrando e trazendo novas informações para vocês. Uma outra pergunta que surgiu aí. Pode aderir à formação e não ao material? Lembrando, esse material que está no PAT não é um material didático do Estado. Vai ser um material de apoio que vai ser construído. Tá? Então, não é um material didático, né? Aquela com as aulas de todas as disciplinas, vai ser um material de apoio à alfabetização. Então, para os alunos dos anos iniciais, a alfabetização, material de apoio de alfabetização, e para os alunos dos anos terceiro, quarto e quinto, seria um material de recomposição de aprendizagem.
tá? Então, é diferente do material didático. Eu já faço adesão ao material didático, ou eu tenho um sistema no meu município, então eu não vou aderir. Esse material do Criança Alfabetizada é material de apoio, tá? Não é aquele material didático com todas as disciplinas, enfim. Então, mas eu posso aderir só à formação? Pode, mas muitas vezes a formação ela vai estar citando, ela vai estar orientando até o uso do material, né? Então, uma coisa acaba estando ligada à outra. Mas isso não quer dizer, eu só quero a formação. Não tem problema, adere só à formação. Mas eu achei importante deixar claro que não é um material didático, é um material de apoio à alfabetização. Então, além do material didático que o seu município já usa, seja do Estado, seja um sistema, seja a PNLD, você também, a ideia é construirmos um material de apoio à alfabetização e à recomposição. Márcia, já tem esse material? Não, não tem esse material. A gente né? coloca isso na plataforma, né, Márcia, que o Isso. material, a gente tem intenção, né, no plano de ação do território, diz que tem intenção de ofertar, mas que não tem o material pronto. Está sendo bastante discutido, a gente tem feito reuniões, o pessoal com os representantes da Secretaria do Estado e da Undime, olhado para essas questões, eu vi que perguntaram com relação à concepção, é isso mesmo. Quando vocês entram no pátio, vocês verem, olharem para o objetivo e metodologia do que se quer numa formação, o material vai ter que conversar com o objetivo dessa formação, né? Uma coisa não vai estar desconectada da outra. Então, quando a gente olhar para esse material durante essa construção, ele tem que estar conversando com as propostas de formação. Outra pergunta, se esse material será impresso? Sim, né? A ideia é que o governo federal envie recursos para o governo do estado fazer a impressão desse material. Então, é material impresso, sim. A Yara está falando, né? Como fazer adesão se as quantidades são insuficientes. Eu sugiro que, mesmo assim, faça a adesão e aí depois a gente faz encaminha um relatório para o MEC falando das quantidades, tá? Porque, segundo o que foi dito, é que eles estão se baseando no censo de 2022 e por isso que tem essa trava. Tem uma pessoa aqui falando que utiliza um material de apoio maravilhoso, gostaria de indicar, a gente pode estar recebendo. O que a gente não pode fazer com o recurso é comprar material de editora ou comprar sistema. A gente tem que fazer a impressão, tá? Então, pode a até verba indicar... é para a impressão do material, né? Vocês podem até indicar alguns materiais que a gente pode usar como referência, mas nós vamos ter que fazer a produção e a impressão. Tá? Então, a gente não consegue comprar já o material pronto. Que mais? Tem mais alguma pergunta? A quantidade de tempo de formação presencial e remoto. Nós colocamos 50% presencial e 50% remoto. O MEC não autoriza só de forma remota, tá? É uma exigência do compromisso criança alfabetizada. Então, eles exigem que seja pelo menos híbrido, só remoto não, tá? Então, por isso que nós tivemos que colocar de forma híbrida. Lembrando que a gente colocou o mínimo de horas indicado, que foram 96 horas, e 50% presencial, né, e 50% online. Ana Paula está dizendo, né, reeditar o material do PNAE, que tudo isso, todas as sugestões... Tem sido bastante falado, né, e cogitado. O PNAE, o proletramento que teve a participação da Universidade de Campinas, o PNAE que teve tanto a UFSCar, teve um período que também teve a Unesp, então a gente está pensando em tudo isso sim. O Gustavo colocou aqui como uma sugestão usar o censo 2023. A gente pode até levar isso, Gustavo, para o MEC, mas isso não depende de nós, tá? Então, toda essa plataforma é o MEC que está criando e, né, implantando. Então, não depende de nós aqui,
mas a gente pode estar levando isso para eles. Mas eu acho que não é algo que a gente vai conseguir resolver até o dia 29, gente. Então, vocês sabem que a criação de uma plataforma tem toda uma logística, né? A gente tem prazos aí, então eu vou bater na tecla. Preencham o máximo que vocês conseguem preencher de professores, façam a adesão, e aí a gente vai tentando fazer essas correções de rota no decorrer, tá? O que a gente não pode perder é o prazo desse preenchimento, e para que a gente possa dar andamento aí. Agora, mudar a base do censo agora eu acho complicado, mas a gente pode estar levando isso pro MEC, tá bom? Isso aí, Gustavo. Ótimo. Tem mais alguma pergunta, Ana, que você viu aí? Marcos? Eu acho que material de educação infantil não fala de material de educação infantil, né, Ana? Não, Não. não. O material é de alfabetização, é de apoio para os anos iniciais. Isso, anos iniciais e recomposição de aprendizagem, né? Então, anos iniciais pensando com foco na alfabetização, primeiro e segundo ano, e recomposição de aprendizagem, terceiro, quarto e quinto, como material complementar. Isso. Maria Elisa está perguntando sobre o período das formações em 1 ano ou mais. O que eu tenho de informação hoje, Ana? A gente tem 1 ano para gastar o recurso. Então, eu acho que a gente vai estar recebendo anualmente esse recurso. Isso, Né? Então, vamos a pensar priori, primeiro nessa formação de 1 ano. Aí deu certo, acredito que daí o Estado vai ter que fazer prestação de contas, tudo para estar vindo outro recurso. Inclusive, ontem a Mônica nos disse, para nós, coordenadoras estaduais, o Estado que tiver pendência no PAR não vai conseguir receber recurso, então tem que regularizar suas pendências. Já vi que o Estado de São Paulo está tudo ok, tá? Então, a gente vai estar recebendo recurso para 1 ano, realiza a formação, aí depois a ideia é que isso acabe, né, passando para os outros anos e que tenha anualmente a formação. está perguntando sobre como se candidatar para formadora, né? Então, hoje, o que o compromisso contempla a partir da portaria que institui o Grupo Renalpa, que são os articuladores? O articulador do Estado, o regional, que eu já falei que são 3 por diretoria, o articulador municipal, tá? Então, isso é o que está previsto. O articulador municipal, ele vai articular com o município, quem pode ser a equipe voltada também, em específico, para que aconteçam as formações no município, né? Uma equipe técnica e tal. Então, isso tudo vai sendo construído, tá? Por isso que ele tem um perfil de gestão e formação, porque ele vai articular e vai organizar isso junto com o município. Aí, se for pensar em questão de bolsa, na realidade, não teria bolsa para os formadores municipais que não sejam o articulador, tá? Surgiu uma pergunta aqui, se o município tiver pendência no PAR, se interfere na adesão. Não, não interfere na adesão, até porque quem vai receber recurso é o Estado. Os municípios não recebem recurso. Quem vai receber recurso na esfera municipal serão os articuladores, mas daí vai direto para a conta deles, né, como bolsistas, tá? Então, eu acredito que como o município não vai receber recurso, não interfere na adesão, tá? Podem fazer adesão com tranquilidade. Uma outra pergunta ali, se pode aderir, se tem que aderir às 2 formações, educação infantil e ensino fundamental, não, tá? Vocês vão poder aderir ao que vocês querem. Por isso que tem as abas lá, tem a aba de educação infantil, tem a aba de fundamental e tem a aba de materiais. O município vai aderir àquilo que ele achar mais conveniente, que for melhor para a sua proposta pedagógica, enfim, tá? Então, fica a critério do município fazer as adesões de acordo com a sua realidade. O articulador, eles estão perguntando como que vai ser a escolha dos articuladores, né? Os articuladores regionais, então 2 deles, são 3 por diretoria, né? 2 deles são indicados pela Secretaria do Estado,
o que será indicado pela Undime, vai ser por edital, tá? Então, a gente está terminando de fazer isso para poder divulgar para os municípios aí. O articulador municipal, ele é indicado pela portaria, é indicado pelo secretário de Educação do município, tá? Tem alguns critérios, está na portaria, então tem alguns critérios que ele precisa analisar. Agora, quando eles perguntam de formador, e eles atrelam a questão do PENAI, que acho que eles estão pensando no formador, aquele que era normalmente da equipe técnica mesmo, né? Esse não está previsto ainda, tá? Não está previsto, pelo menos para esse ano, o que a gente tem para dizer para vocês é que não está previsto. A portaria é 177, deixa eu ver, 1774. Mas eu anotei na referência dos slides, o Marcos vai colocar na página da Undime, vocês podem estar acessando. É portaria 1774 do dia 1º de setembro, tá? Que ele institui o grupo Renalfas e suas atribuições, a organização de como que vai funcionar. Eu coloquei como referência nos slides, aí vocês podem estar acessando para se aprofundar. É importante também ter acesso aos materiais que o MEC coloca, né? Na página dele, tanto da Undime, que também está sempre atualizada, porque aí vocês conhecem um pouquinho de forma mais aprofundada, tem a cartilha que fala sobre o compromisso, né? Tem o decreto que institui o compromisso nacional, e também a portaria que vai estabelecer os critérios e as atribuições do Grupo Renalfa. A pergunta é onde colocar nome de professor. Nesse momento, vocês não vão colocar nome de professor na plataforma, é só a quantidade, gente, tá? A gente precisa saber o número de professores para que o governo federal possa fazer lá a conta de ver a quantidade de recursos que vai estar enviando para o Estado. Então, não é para colocar a quantidade, o nome, não tem espaço para colocar nome, é só a quantidade de professores, tá? Ó, nesse primeiro momento, quando eles colocam que a preocupação é com relação à formação presencial e como é que a gente faz essa logística para poder atender ou que os professores possam se deslocar até essa formação, isso cada município vai ter uma realidade. Então, nesse primeiro momento, é levantamento de demandas. Então, quem tem interesse para que o Estado, a hora que acessar o recurso, ele possa organizar, certo? Depois, os articuladores municipais vão estar acompanhando, ajudando nessa gestão e nessa organização, porque aí tem que pensar nos territórios menores. Então, a gente vai colocar lupa em cada município para poder ajudar nessa organização, para que isso aconteça, para que o compromisso aconteça. Pergunta aqui da Tuca. A proposta é formação híbrida, né, Márcia? Então, isso já está colocado no pátio. A hora que vocês acessarem, vocês vão ver que a formação que está sendo proposta lá é híbrida, 50% presencial e 50% online. Gente, nesse momento, espera um pouco, nós não chegamos na etapa de formador municipal. Estão perguntando aonde coloca o nome do formador, não chegamos nessa etapa ainda. A etapa agora é de planejamento, de quantidade de professores para formação, quantidade de materiais para impressão. Então, é para preencher esse tipo de planejamento. Os passos futuros nós estaremos dando assim que a gente também receber, tá? A gente só tem informação até agora de articulador municipal. Vai ser um articulador por município indicado pela secretaria, mas ainda não estamos nessa etapa. Nós estamos na etapa de indicação de articulador regional, tá? Então, só para vocês entenderem, teve a etapa da indicação do articulador estadual, que fomos indicadas, eu e a Ana. Agora nós estamos na etapa do articulador regional. Nós temos aí até o final da semana para a gente fazer essa indicação, para enviar para o MEC o ofício. E depois, o mês que vem, é a indicação do articulador municipal, que a Undime vai estar entrando em contato com vocês, solicitando os nomes, tá? Então, na plataforma agora, não precisa preencher nada, nem tem campo para vocês preencherem, nem articulador e nem formador. Vocês vão só
aderir, é só clicar, gente. Teve, eu acho que uma pessoa, acho que foi a Tuca, perguntou aonde eu insiro o plano de trabalho. O plano de trabalho é isso que vocês estão enxergando aí. Vocês só vão clicando em aderir. Esse já é o plano de trabalho, que foi o plano de trabalho construído com a Secretaria de Educação do Estado e a Undime, tá? Vocês não têm que fazer plano de trabalho. O plano de trabalho é isso que vocês vão aderir ou não. É isso que vocês vão estar clicando em cada aba, tá bom? Olha, a questão da formação. Lúcia, a gente não tem ainda essa informação, né? Eu acredito que o deslocamento, talvez, a gente possa fazer por região, tá? Por regional. Então, assim, a ideia, quando a gente fala de formação, a ideia é que essa formação aconteça no município mesmo, tá? Então, a gente vai ter os formadores que estarão replicando para os municípios essa formação. Então, pelo que nós entendemos, né, Ana, me corrija se eu estiver errada, não vai ter que ter deslocamento dos professores estarem vindo até a capital, não. Quando a gente fala de presencial, é presencialmente no município ou o máximo na sua região, né? Talvez juntar os municípios na sua regional, mais próximo, tá? Então, assim, eu acredito que não vão ter grandes deslocamentos, não. A ideia é estar centralizando, pelo menos na regional de vocês, tá? Isso, e assim que tiver demanda que a gente vai conseguir pensar isso com mais exatidão. Mas, a priori, a gente precisa sempre pensar o que a gente colocou desde o começo, que é esse efeito o sistema de cascateamento mesmo. Então, a gente vai formando o regional, que forma o municipal, que forma a equipe técnica, que forma o gestor, tanto a coordenação quanto a direção, e o professor, para chegar lá no chão da sala de aula. Como que vai ser essa organização, como que a gente vai fazer cada etapa, a gente está construindo de forma coletiva. Então, muitas das coisas a gente vai discutir em esfera ali com os regionais, junto com os articuladores municipais, vai discutir com o comitê também, como estratégico, como é que a gente pode articular e atender a demanda sem deixar nenhum município para trás, tá? A ideia é que a gente pensa, sim, e como todos os municípios podem alcançar o professor que está lá na sala de aula. O Frank está perguntando o prazo para o preenchimento do PAT, é até dia 29, tá? Mas não deixe para a última hora, que vocês sabem que sempre de última hora o sistema trava, tá bom? Gente, tem gente do Rio de Janeiro aqui na sala de vocês, ó. Bahia. Bom, eu sei que vocês estão... É impossível a gente não comparar o programa com o PNAE, que tinham as bolsas para os formadores, tá? Então, a gente só pede um pouco de paciência para vocês, porque o programa está sendo construído, como a gente já falou, tá? Então, nesse momento, nós estamos nessa etapa. Pode ser que futuramente a gente receba aí a informação de que vai ter bolsa para os formadores municipais? Pode ser. Tudo isso também vai precisar de recurso, planejamento. Por isso que nós estamos agora na fase de planejamento, tá bom? As formações serão fora do horário de trabalho? Pode usar o horário de formação, um HTPC, né, aquilo que vocês costumam utilizar aí, tá? Cada um no seu município. Gente, tem gente de Pernambuco aqui. O povo tá, a Undime tá abrindo aí os limites estaduais. É isso aí, tá vendo? Bom, que mais? Após a adesão da secretaria, qual o próximo passo? Aguardar, tá bom? Faz a adesão e aguarda que a gente vai estar informando aí, a Undime vai estar entrando em contato, a gente vai estar entrando em contato, tá bom? Eu acredito que fez a adesão, o Estado vai estar recebendo, né, esse raio-x, esse consolidado das informações, depois o governo vai estar sinalizando o valor, né, do recurso, do repasse, para a gente estar fazendo o planejamento, e aí somos nós,
né, equipe estadual junto com o DIME que vai estar planejando e depois apresentando para vocês, tá bom? O que mais, gente? O articulador será um único para os 2 segmentos, tá? O articulador municipal. Tá? Então, não existe diferença de segmentos. Assim como eu e a Ana somos articuladores estaduais para os 2 segmentos e tem o articulador regional também para os 2 segmentos, tá? Ana e Márcia, eu tenho percebido aqui que as perguntas agora, elas estão bem semelhantes, algumas já foram respondidas até por mais de uma vez, enfim. Eu acho que vale agora nós iniciarmos um encerramento, né, para não ficar uma live muito repetitiva, até porque depois essa gravação será disponibilizada no canal do YouTube da Undime, então posteriormente vale a visita, assistir novamente para tirar as dúvidas. Então, para nós não estendermos, até porque hoje nós temos uma outra conferência muito importante com o secretário, nós iniciarmos agora o encerramento e, enfim, posteriormente nós fazemos outras conferências, outros momentos formativos como esse, para esclarecermos dúvidas. Tudo bem? Tudo bem. Perfeito, Marcos. Só acho que- última pergunta aqui, mas eu acho que é importante. É com a senha do secretário que entra, gente. É no CIMEC, tá? Então, é no CIMEC, vai em criança alfabetizada, aí lá vai aparecer o PAT, que é o plano de trabalho. Bom? Isso, nós enviamos, né, Marcos, o passo a passo para vocês, que pode estar auxiliando também, tá? Está bem explicadinho, a orientação para acesso ao PAT, mas é lógico que às vezes a gente depende de sistema, que não carrega, demora um pouco, mas o passo a passo está bem explicadinho. O importante é que todos façam adesão, olhem para a necessidade do teu território, converse com municípios vizinhos que de repente não fizeram adesão ao compromisso, ainda não tiveram nem acesso à primeira etapa, que eles possam fazer para acessar o PAT e conhecer esse plano de ação que está posto lá para a gente ser discutido, lembrando que não é algo que foi colocado e que está fixo, vai ser revisitado, tá bom? Essa é a primeira etapa deste ano, a gente está construindo de forma colaborativa esse compromisso e essa política. Bom, obrigada a todos, agradecemos a participação, a gente sabe que a agenda é difícil de todo mundo, mas foi um momento importante para a gente poder concluir mais uma ação do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada. Contamos com todos, com essa força-tarefa, para que a gente consiga atingir as nossas crianças com os melhores resultados. Obrigada, Márcio. Obrigada, Márcia. Obrigada, Ana, Marcos, todos vocês. É uma alegria estar com vocês, né? Estamos juntos aí nessa luta pela alfabetização das nossas crianças. Tivemos os resultados recentemente aí da avaliação da fluência leitora, que mostra que nós temos muito trabalho pela frente, e é por isso que nós estamos juntos aqui enquanto Estado e municípios, em regime de colaboração, tá bom? Espero vocês à tarde, estarei com o secretário, trazendo informações importantíssimas sobre Saresp, ICMS educacional, avaliação de fluência, então vai ser um momento, acredito que muito produtivo e de grande valia para os municípios e para nós aqui do Estado também. Tá bom? Um beijo aí no coração de vocês. Obrigada, Marcos. Obrigada, Ana. E nós estamos aqui à disposição, né, para falarmos aí o que estiver ao nosso alcance do compromisso Criança Alfabetizada. Lembrando que o compromisso é de todos e ele está sendo construído coletivamente. Tá? Então, tenham paciência quando a gente não tiver resposta para tudo, né, Ana? Obrigada, pessoal. Bom trabalho. Pessoal, nós agradecemos a participação de todos. Só rememorando aqui, essa gravação, posteriormente, ela ficará disponível em nosso canal do YouTube. Então, vocês podem futuramente procurar Undime São Paulo no YouTube. Todas as seccionais têm canais no YouTube, mas nós estamos focados aqui com Undime São Paulo. Então, já fica o convite para vocês acompanharem o nosso canal do YouTube, também as nossas redes sociais. Futuramente, este material apresentado pela Ana estará disponível em nosso site, undime-sp.org.br. Lembrando que nós temos uma área no site chamada Publicações. Lá tem uma área chamada Material das Palestras. Tem muitos materiais
de 2000 e eu não lembro agora, 2015 para frente, então vale a visita de vocês, enfim. Eu vi que surgiu aqui no chat também uma pergunta em relação ao programa Tempo de Aprender. Qualquer dúvida que vocês tiverem em relação a programas do MEC que estão vigentes ou que já acabaram, vale vocês fazerem contato com o Ministério da Educação. Eu vou deixar aqui 2 contatos, um de telefone e um e-mail, que é da Secretaria de Educação Básica. O telefone é o 61 2022 8998, 61 2022 8998, e tem um e-mail também, que é o alfabetizacão, de alfabetização, alfabetizacão@mec.gov.br. Márcia e Ana já disseram, elas estarão disponíveis para esclarecer dúvidas, enfim. Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem recorrer a nós ao WhatsApp, tem um canal Fale Conosco no site, tem o nosso e-mail, nós estaremos aqui sempre à disposição, tá bom? Muito obrigado a todos e que tenhamos aí uma quinta-feira muito produtiva e excelente fim de semana a todos vocês. Até breve.